Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Compra antecipada de material escolar gera mais descontos. Nível de impostos é elevado para 87% dos brasileiros. No quadro Profissões, as curiosidades sobre o dublador. Como ajudar crianças que sofrem bullying na escola. E veja também. Olha, eu tenho certeza que se você não tem gente desempregada na sua casa, conhece alguém, algum parente, hoje o nosso papo é mercado de trabalho. Nós estamos recebendo o Álvaro Stout Neto, ele foi secretário de Trabalho de Taubaté, secretário de Desenvolvimento, de Taubaté, de Pindamonhangaba, implantou Volkswagens por aí afora, o grupo mexicano GV aqui em Pinda, e ele tem receitas importantes para você que está aí buscando uma oportunidade ou tentando readquirir a sua identidade trabalhista no Vale do Paraíba. Já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Abrimos a edição de hoje falando sobre a profissão de dublador. Esses profissionais estão no imaginário de muita gente. O dublador Márcio Seixas atua nessa área há 47 anos. O Repórter Setorial acompanhou Márcio em uma visita especial à Rede Novo Tempo de Comunicação. E aí, tudo bem? Sabe de quem é essa voz? Calma, o seu áudio não está com problema. A minha voz está diferente porque hoje o Repórter Setorial vai falar sobre dublagem. E ao meu lado está aqui um dos maiores nomes da dublagem brasileira, Márcio Seixas. Talvez você olhando assim não reconheça o semblante, não lembre muito bem, mas eu tenho certeza que quando ele falar, você vai lembrar rapidinho, porque a voz dele faz parte da nossa vida há muitos anos. Não é mesmo, Márcio? Numa distribuição Warner Brothers Televisão, Havaí 5.0, versão brasileira, Herbert Richards. Não disse? Quem é você? Meu nome é Bond. James Bond. Márcio, fala pra gente, você tá há mais de 45 anos? 47. 47 anos nesse ramo de dublagem. Sim. Como que é feito? O que a pessoa tem que fazer para se tornar um dublador? O primeiro requisito é a leitura fluente em voz alta. A ferramenta do dublador é leitura fluente em voz alta. O candidato tem que saber ler o texto e entender o que está lendo. Esta é a principal exigência. Se ele souber ou ela souber inglês, já é meio caminho andado. E se canta, é um candidato em potencial a se tornar um dublador. Porque pode dublar, pode cantar e pode cantar dublando e vice-versa. Então, nesse ponto, tem que ter conhecimento de artes cênicas. Tem que ser ator? Tem que ser ator. O candidato tem que fazer um curso de teatro para obter o registro na carteira de trabalho. É uma regra? É lei. É lei? É lei. Olha só. E ao longo desses anos, qual que é a sua preferência? Você já fez dublagem de desenhos animados e filmes. Qual que é a sua preferência? Tem alguma? Tem um personagem predileto? Isso. Tem o Batman. O Batman. O Batman é uma paixão. Eu fiz Disney, não sei por quantos anos, talvez até mais de 20 anos. Mas o Batman, eu fiz isso há 20 anos atrás e eu continuo colhendo carinho, manifestações, pessoas me procurando por causa do Batman. Isso não aconteceu com Disney. Verdade. Eu fiz tantos personagens, fiz o Balu, fiz o Senhor Incrível, o Bambi do Bambi 2, eu fiz o pai do Bambi. Tantas histórias eu contei nas tardes de sábado em Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Mas o Batman bastou ir para a TV e a minha vida mudou
nesse aspecto do fluxo de carinho que eu recebo por causa do personagem. Queria dizer umas palavras. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas... apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Você sabe que... sabia disso. Como é que você dizia, Clark? A batalha sem fim. E como que é feito esse levantamento? A escolha? Porque o dublador, ele dubla não só o personagem, ele dubla o ator. Porque às vezes tem algumas ocasiões que eu percebo, por exemplo, no caso de algumas atrizes que eu me lembro, Sandra Bullock, é sempre a mesma voz em todos os filmes que ela faz. Como que é feito esse levantamento? Tem que ser parecida com a voz original? A voz do dublador tem que ser parecida com a voz original? Ou a seleção é feita de acordo com aquela voz que casa com o personagem? É exatamente isso. Cada ator tem um dublador. Tem sempre o regra 2, o regra 3, em caso do impedimento do principal. Chama fulana para fazer a Sandra Bullock. Não está viajando. Chama fulana. Já está em outro filme fazendo esse papel, fazendo um papel em outro estúdio. Então chama a terceira opção. Mas de um modo geral, as empresas de dublagem obedecem àquela voz que consagrou aquele artista ou seriado. Que casa com o personagem, exatamente, né? É verdade. Olha, tem muita gente que está nos assistindo e tem curiosidade. O que fazer? Tem algum curso específico de dublagem? Como que está o mercado de trabalho para ser um dublador hoje em dia? O Rio de Janeiro tem 26 estúdios, São Paulo tem acho que mais de 30. A atividade está bastante polarizada, inclusive já está saindo desse eixo Rio-São Paulo, Campinas, parece que em Curitiba, Brasília também parece que começaram a dublar. Minas tentou e deu uma parada, não sei exatamente por quê. Mas é um mercado em expansão. A dublagem é lei, isso aí é um decreto presidencial, não é nem um decreto, é uma lei do presidente Jânio Quadros, porque a dublagem aparecia com letreiro na tela e você não conseguia ler tudo. E tem sim, mercado para todo mundo. Ela contempla todas as vozes. O que é, senhora? O bichano não quer descer. Pois não, senhora, mas acho melhor se afastar. Pode ser perigoso. Não, ele é um doce. Legal, né? Ainda nesta edição, você vai acompanhar a segunda parte dessa entrevista especial sobre a profissão de dublador. O bullying é um termo em inglês que significa valentão, brigão. É aquele que usa a superioridade física para intimidar alguém. Esse é um problema mundial e ocorre com maior frequência nas escolas e no local de trabalho. No Brasil, uma pesquisa realizada com alunos de escolas públicas e particulares revelou que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos da 5ª e 6ª séries. As 3 cidades brasileiras com maior incidência dessa prática são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. As pessoas que testemunham o bullying, na grande maioria alunos, convivem com a violência e se silenciam em razão de temerem se tornar as próximas vítimas do agressor. As crianças e adolescentes que sofrem bullying podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo, inclusive, contrair comportamento agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá tentar ou cometer suicídio. Os atos de bullying ferem princípios constitucionais, respeito à dignidade da pessoa humana e ferem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito que cause dano a outrem gere o dever de indenização. Você fica agora com o plantão da redação. A Prefeitura de Tremembé está com inscrições abertas para o concurso público na área de educação. São 179 vagas para 7 funções diferentes. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 22 de dezembro. O valor varia entre R$ 20 e R$ 50. As provas objetivas e práticas serão no dia 8 de janeiro. E o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, vetou o projeto de lei que acabaria com a cobrança da taxa de iluminação pública na cidade. A proposta havia sido aprovada no começo de novembro na Câmara. De janeiro a outubro, quando a lei foi votada, o município conseguiu arrecadar mais de 15 milhões por meio dessa taxa. A Câmara agora tem até o dia 20 de fevereiro para decidir se mantém ou derruba o veto.
A recomendação de ler com bastante atenção um contrato antes de assinar já é bem conhecida, mas em alguns casos só a leitura não é suficiente. Acompanhe o comentário do advogado Alex Carneiro. Todos são unânimes em conceituar direito como um conjunto de normas que regulam as relações sociais. Nesse sentido, o jurista é alguém capacitado a interpretar as normas e auxiliar o cidadão a isso. O advogado é o profissional capacitado para isso. E, nesse sentido, você, quer seja particular, quer seja empresário, é sempre interessante que, ao procurar fazer negociações, contratos, tenha alguém que seja capaz de interpretar essas normas. Nesse sentido, esteja atento e também esteja atento a ter ações preventivas, porque apesar de se ter a garantia de ações judiciais para resolver questões de direito, muito melhor do que uma ação judicial são ações prévias para evitar dificuldades jurídicas futuras e também sempre ter a possibilidade de negociação. Não é sem motivo que o novo Código de Processo Civil prevê os casos em que se pode estabelecer os órgãos de negociação ou intermediação, assim como tem as câmaras arbitrais. Procure prevenir e procure negociar. Essa é a melhor forma de resolver as questões de direitos, contratos, negócios que são feitos. O repórter setorial vai para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver por que alimentar-se errado pode prejudicar a audição. Fique com a gente, voltamos já.